você é um diabo. E você tem uma chance só hoje de se arrepender. Pastor Pedro Medina. Como que Deus vai te abençoar se você é Satanás? Fui eu que falei ou foi Jesus? Não tinha um diabo lá entre 12, irmão? Imagina aqui, nós estamos com 1000 membros, não vai ter um diabo? Ei, tinha um diabo lá no céu! No céu! Falando no céu, irmão, tinha um Lúcifer lá, um adversário de Deus. Tem gente que ele é um diabo, irmão. Ele vem para a igreja para resistir o pastor. Você já viu aquela pessoa que quando ela chega, o ambiente fica tenso? Tudo que ela faz fora de lugar. Ela ri na hora que não é para rir. Ela fica em silêncio na hora que não é para ficar em silêncio. A hora que o pastor está pregando, ela já cruza o braço assim, ela fala, não sei. Não concordo. Aí ela diz, aí ela fala para o crente, eu honro a Deus, mas eu não honro o pastor. Meu compromisso é com Deus. Ela está resistindo, ela está sendo adversária. Ela pega um crente que acabou de ouvir a pregação, e ela vai lá e fala assim, olha, não sei não, viu? Esse negócio da maldição aí, eu já tenho um diabo aqui esperando o culto acabar para ser meu adversário. Procurar alguém para poder me resistir. Procurar alguém para ser contrário. Tem gente que não vem no culto para desfrutar. Ela vem para ser o adversário. Ela vem para resistir. Ela vem para lutar contra. E sabe o que a Bíblia diz? É lá em 1 Coríntios 3, que a gente falou ontem, quem destrói o corpo, Deus o destruirá, é isso? Aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, quando você é um diabo dentro da igreja, que está sendo adversário do pastor, adversário da autoridade, você está destruindo o templo. E sabe o que Deus vai fazer com você? Vai te destruir. Não tinha um diabo lá no meio de Jesus? Aqui tem um diabo também. Existe 2 tipos de resistência, irmão. Oposição. Existe oposição aberta. Eu sou contra o que o senhor está falando, eu sou contra essa igreja, eu não concordo. Isso é uma oposição aberta. Mas o diabo, ele não é aberto. Ele é sutil, sigiloso, ele é tendencioso e ele faz pelas costas. Ele vai nos GCs, nos grupos pequenos. Sabe o que vai acontecer com você se você é um diabo aqui nessa igreja? Deus vai te destruir. 1 Coríntios 3,17. Tem pessoa, irmão, que ela é o diabo. E tem grupos de diabo que eles são como se fosse uma nuvem de gafanhotos de Satanás que andam dentro de Balneário Camboriú, de igreja em igreja. Eles saem de uma igreja, destrói aquela igreja. Eles resistem ao pastor, eles conflitam com o pastor, eles são contra a autoridade. Aí, eles destroem aquela igreja, aí eles vão para outra igreja. Eles chegam naquela igreja, resistem ao pastor, são contra o pastor, falam mal do pastor, estragam o ambiente, a igreja é destruída, aí eles saem como uma nuvem de gafanhoto e vão para outra igreja. Por isso que quando entra muita gente do nada aqui na minha igreja, eu fico de olho. Então, tá vendo esse grupinho aí? Que igreja que eles acabaram de destruir e vieram para cá para fazer o que aqui? Se nunca edificou nada, por que vai edificar a minha igreja? E normalmente ele vem. Não, eu já passei por tantas igrejas, só deixou um rastro de destruição. Aqui você não é bem-vindo, Satanás. Você está resistindo, você está sendo adversário contra o pastor de jovens, contra o líder de louvor, contra o tipo de louvor, você está contra. Quem é contrário, quem é adversário, é um diabo. Você não está obrigado a vir aqui. Mas se você for vir aqui, vem ser bênção, vem somar, vem declarar bênção, vem ajudar. Vamos ganhar 50 nações para Jesus. Se você é um diabo, Deus não vai te abençoar. Sabe que a outra palavra que significa diabo? Acusador. Eu me digo, acusador. Pastor, como é que a gente encontra um acusador? Quem já entrou aqui numa discussão de Facebook, de Instagram, e uma pessoa postou uma coisa legal, só que alguém foi lá e conseguiu deturpar tudo que estava sendo falado ali? Já aconteceu com você? Então você quer dizer... Entendeu? Olha o diabo. Uma vez, irmão, fizeram um vídeo contra mim. Olha a frase que eu falei. Olha só. Deus odeia a pobreza. Deus não gosta de pobreza. Deus quer te tirar da pobreza, amém? A pobreza é ruim. A pobreza destrói. A pobreza traz tristeza. A pobreza é uma desgraça. Deus odeia a pobreza. Aí veio alguém, tirou aquele do contexto e falou, tá vendo? Esse pastor disse que Deus só ama os ricos e não ama os pobres. Pronto. Foi isso que eu falei? Não, mas ele é um diabo quem fez isso. Por quê? Ele é um acusador. Tem gente que está sendo o diabo agora nesse culto instantâneo, olhando no meu olho. Porque ele está assim, eu quero ver o que esse pastor vai falar. Ele não está aqui para ser abençoado. Ele fica o culto inteiro como acusador, esperando uma frase, esperando uma palavra, esperando uma coisinha para poder acusar. Porque ele é um acusador, ele é um diabo. Acaba o culto, foi tremendo. O irmãozinho está saindo feliz do culto. Mas você percebeu aquela palavrinha que ele falou? Ele é um acusador. Ele vai procurar. O diabo, ele vasculha, irmão.
Ele fica vasculhando a sua vida para arrumar alguma coisa para te acusar. Ele larga a mão de todas as bênçãos para olhar aquele único errozinho, aquilo que nem é um erro ainda, que ele mesmo deturpa. Você já viu crente que faz isso? Para que você vem na minha igreja se você vai ficar procurando o meu erro, procurando o errado, procurando alguma coisa para deturpar? Você está sendo um diabo e Deus vai te destruir. Não tem como Deus abençoar diabos. O diabo, ele é acusador, ele é adversário. Sabe o que mais que o diabo é? O diabo, meu querido, ele é semeador. Semeador. Quem já viu a parábola do joio? Quem lembra da parábola do joio? Olha, eu quero mostrar aqui para você. Lá em Mateus 13, 25. Alguém está aprendendo alguma coisa hoje? Nunca vi um diabo abençoado, irmão. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo. Quem que é o inimigo? Não é o diabo? E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então olha só. Quem semeou aqui não foi o inimigo? Diga comigo, o diabo é semeador. Agora eu quero mostrar para vocês Provérbios 6, 16. Se você esquecer de tudo que eu falei até agora, eu gostaria que você lembrasse de Provérbios 6. Porque tem gente que fala que as pessoas não lembram de tudo que a gente prega. Eu quero que você lembre disso aqui. Provérbios 6, 16. E estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a alma de Deus abomina. Então, 6 são terríveis, né? Mas a 7ª é a pior de todas para Deus. Abominável. Olha o que Deus odeia. Olhos altivos. Todo Satanás na igreja, todo diabo na igreja, ele é orgulhoso, altivo. Então cuidado, quando você achar uma pessoa muito altiva, muito orgulhosa, ela começou a ser um diabo, ela vai ser adversário cedo ou tarde. Vamos lá. Língua mentirosa. Meu Deus. O diabo é o pai da... Todo crente mentiroso é um Satanás dentro da igreja. Cuidado com... Tem gente que não mente, ele respira mentira. Tudo na vida dele é uma mentira. Então, você que é um mentiroso, você é filho do pai da mentira. Então, cuidado. Mãos, olha só isso aqui. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui está falando do assassinato, amém? E nós não chegamos na 7ª. O assassinato está entre as 6 que Deus odeia, mas a 7ª é pior do que o assassinato. O que será pior que o assassinato? Olha lá, ainda estamos na 6ª agora, é na 5ª. Coração que maquina pensamentos perversos, pés que correm para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Agora a última, a 7ª. Nós falamos de 6. Olha a 7ª, o que semeia contenda entre irmãos. Deus está dizendo que o que semeia contenda entre irmãos, ele é pior que o assassino. O assassinato está entre as 6 coisas que Deus odeia. A 7ª Deus abomina. E qual é a 7ª? O que semeia discórdia entre irmãos. Esse aí, irmão, ele é pior do que o assassino. Porque o assassino, ele mata uma vez. Mas o que semeia discórdia mata a mesma pessoa 1000 vezes. Tiago vai dizer que não existe nada pior do que a língua. A língua é um pequeno fogo que faz todo um incêndio. Quantas igrejas foram destruídas porque um semeador de discórdia lançou uma semente e destruiu o destino de milhares de pessoas. Como é que é o nome do irmão? Marcelo. Marcelo veio de longe. E Deus destinou para o Marcelo que ele vai crescer nessa igreja, que ele vai ser uma bênção, que ele vai prosperar, que essa aqui vai ser a família dele para sempre. Aí chega um diabo na igreja, acusador. Um diabo que é adversário. E o irmão Marcelo é novo convertido, coitado. Estou dando um exemplo. E tudo na vida dele estava pronto para dar certo aqui. Aí ele chega no coração do Marcelo, que é puro, que é novo convertido, assim, Marcelo, você percebeu que o pastor só fica falando de dinheiro? Você matou o pastor no coração dele. Você é assassino de pastor. Você matou o pastor no coração dele, porque ele amava o pastor. Ele tinha respeito pelo pastor. Ele admirava o pastor. E você foi um Satanás na vida do Marcelo. Diabo! Agora o Marcelo vem para o culto triste. Agora ele se fecha na hora da oferta. Que é o momento de alegria, de você entregar a Deus o teu melhor. E o Marcelo sai da igreja. E você matou o Marcelo. Você matou todos os propósitos dentro dele. Você matou tudo que Deus tinha planejado para ele nessa igreja. Você matou as 50 nações que ele ia alcançar comigo. Porque você semeou uma desgraça no coração dele. Você é pior que o assassino. Nunca um semeador de discórdia vai ser abençoado. O destino dele é destruição, é morte, é desgraça. Por isso tem um monte de gente na igreja que a vida dele é pior que as pessoas do mundo. Você chega para alguém, chega para uma pessoa, aqui está o pastor Adriano. Aí vem um diabo dentro da igreja. Você amava o pastor Adriano. O pastor Adriano tem uma unção de cura. E você tinha uma doença que Deus destinou lá no céu, que você seria curado através da unção dele. Aí vem um diabo e fala para você assim, você percebeu que o pastor Adriano só gosta de sentar na frente? Aí no outro culto você vem e fala, na frente. E agora você está com a dor no teu corpo. Você não vai mais pedir oração para ele.
Porque um diabo matou ele no seu coração porque ele semeou a sementinha. A cobra, irmão, o diabo não é uma cobra? Sabe como que a cobra ou serpente mata? A serpente venenosa, ela faz o seguinte, ela pica e deixa o veneno fazer efeito. Tem gente envenenada aqui hoje. Tem gente que está morrendo com o veneno de uma cobra, porque alguém falou mal do pastor para você, alguém falou mal do líder de louvor, alguém falou mal do diácono para você, alguém te envenenou e você está morrendo, mas hoje o antídoto está aqui. Deus vai arrancar esse veneno do seu coração e você vai amar, perdoar e viver uma vida de igreja, de celebração e de bênção. Por que o semeador de discórdia é pior que o assassino? Porque ele mata o pastor Adriano no coração dela, depois mata no coração dele, e ele vai matando o pastor Adriano 1000 vezes. Ele é pior que o assassino. Ele destrói igrejas, ele destrói famílias, ele aborta planos. Sabe, tem pessoas que chegaram no meu ministério que seriam apóstolos, seriam profetas, seriam evangelistas, edificariam igrejas gigantescas no mundo, mas um diabo semeou um veneninho no coração dela, e hoje essas pessoas estão no mundo sem igreja, sem destino, sem paternidade espiritual, porque um filho das trevas, enviado de Satanás, chegou aqui e semeou discórdia. Se você semeia discórdia, se você é fofoqueiro, você é pior do que o Satanás. O pior do que um assassino. Você é um destruidor de igrejas, você é um destruidor de famílias, você é um destruidor de sonhos, você é um destruidor, um abortador de ministérios. Por isso que a tua vida é esse inferno que você vive. Porque o lugar de diabo é no inferno. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus chamou 2 discípulos de Satanás. E agora é forte o que eu vou te falar. Então, se Jesus tinha o direito de chamar os discípulos de Satanás, eu também tenho. Jesus chamou 2, Ciro, de Satanás. O primeiro que ele chamou de Satanás foi Pedro. Pedro, para trás de mim, Satanás. Foi ou não foi? Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que Jesus chamou Pedro de Satanás ou não chamou? Para trás de mim, Satanás. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque naquele momento, Pedro estava sendo adversário da cruz. Jesus disse, eu vou morrer na cruz para salvar a humanidade. E Pedro disse, não vai coisa nenhuma, eu não vou deixar. Então Jesus disse, para trás de mim, Satanás. O segundo discípulo que Jesus chamou de Satanás foi Judas. Você está sendo meu adversário. Você está conflitando comigo. Você está sendo contrário a mim. Sabe qual a diferença? Pedro se arrependeu e se tornou o maior apóstolo de todos. O problema não é ser chamado de Satanás. O problema é o que você vai fazer agora que eu te chamei de Satanás. Você pode se arrepender e se tornar um Pedro. Pedro se arrependeu. Judas, quando foi chamado de Satanás, sabe o que ele fez? Ele saiu, traiu. E o Judas, quando ele é confrontado, quando ele é chamado de Satanás, ele sai tentando fazer o maior estrago possível. Você já viu o Satanás, quando ele é descoberto? A gente expulsa ele, em vez dele chorar e pedir perdão e falar assim, eu não vou ser mais Satanás, sabe o que ele faz? Eu vou sair, mas eu vou ligar para todo mundo, eu vou espalhar, eu vou desgraçar essa igreja, eu vou postar nas redes sociais, eu vou ligar um por um lá do meu GC, eu vou fazer de tudo para essa igreja ser destruída, porque ele é um diabo. Eu vou fazer o maior estrago que eu puder. Você que já saiu de uma igreja fazendo estrago, você é um diabo. Eu vou sair? Vou, mas eu vou destruir esse pastor. Eu vou difamar ele. Eu vou nos 4 cantos da terra anunciar que essa igreja é uma desgraça. Eu vou destruir os irmãos. Eu vou ligar um por um. Você é um diabo. E você tem uma chance só hoje de se arrepender. Porque em lugar nenhum mais você vai escutar essa pregação. Em lugar nenhum mais um pastor vai ter coragem de falar do jeito que eu estou falando. E Deus te trouxe aqui hoje para você se arrepender. Você pode sair daqui arrependido, restaurado. Ou você pode já sair daqui tentando causar o máximo de estrago possível para a família do reino. A decisão é sua. Quem crê na bênção? E agora, infelizmente, a gente tem que crer na maldição, não tem? Como é que está a tua vida? Como que está? Tua vida é de bênção em bênção, de glória em glória, de vitória em vitória, de alegria em alegria. Tudo que você põe a mão prospera, as bênçãos te perseguem ou elas fogem de você? Tudo que você põe a mão dá errado, tudo está estragado, tudo na sua vida é horrível, tudo que não adianta, tudo, você olha ao teu redor e diz assim, cara, eu sou um imã de coisa ruim. A pessoa que é um imã de coisa ruim, ela quer se fazer de vítima. É porque eu sou uma vítima, você não é vítima, você está colhendo alguma coisa. Você não está gostando da colheita que você está tendo agora? Mude a tua semeadura. Em vez de semear discórdia, seja pacificador. A Bíblia diz assim, bem-aventurados pacificadores. Quando alguém vier falar mal, você fala assim, eu não quero ouvir, vamos amar, vamos perdoar, vamos restaurar. Talvez você foi um diabo ignorante. Talvez você desprezou o templo, desprezou
os sacerdotes. Talvez você tocou no ungido de Deus. É o momento de você e Deus se reconciliar. Talvez você está aqui hoje é um desviado. Você fugiu, você deixou a Deus. Talvez hoje Deus está te chamando para voltar para os caminhos. Talvez você está comendo aí, querendo comer as bolotas dos porcos, como o filho pródigo. Não existe lugar mais feliz, mais seguro que na presença de Deus. O caminho da bênção, o caminho da santidade, o caminho da honra, o caminho da obediência. Hoje é um dia para a gente se arrepender. Hoje é um dia para a gente pedir perdão. Hoje é um dia para a gente se restaurar com Deus. Põe a mão no seu coração. Inscreva-se no nosso canal